Glória ao Todo-Poderoso, Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, é aquele que vive, que reina para todos sempre, Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Elohim que dá vida aos mortos, o Criador de todas as coisas. Seja engrandecido, seja adorado, seja louvado o nome dele. Aleluia. Dando continuidade ao estudo de Yosef sobre José, nós já vimos muitas coisas. Vimos que ele foi levado até o faraó e que ali os deuses do Egito se prostraram perante o Elohim que Yosef servia, perante o Elohim que fez as coisas, que fez tudo, que criou a humanidade, que criou todas as coisas. E o faraó o honrou, dando a ele o anel de selar, dando a ele a roupa real, colocando ele como governador de toda a terra do Egito. Olha que coisa tremenda o que o Eterno faz na vida daqueles que são fiéis ao Eterno, que o honra. Por isso ele disse: eu honro aquele que me honra, e aquele que me coloca em primeiro lugar de madrugada me achará. Eu amo aqueles que me amam. Olha só, se eu quero o benefício do Eterno, eu tenho que ser obediente à palavra dele, eu tenho que ser fiel a ele. Não tem como eu ser beneficiado por algo que eu desejo da parte do Criador, sem eu dar um passo em direção a ele. Por isso ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Quando você dá um passo em direção ao Eterno, ele também dá um passo em tua direção. Ele reage às tuas ações. Você precisa agir primeiro, para que depois ele reaja em teu favor. Yosef foi fiel durante 11 anos. Ele chegou na terra do Egito com 17 anos. E com 30 anos, ele se tornou o governador de todo o Egito. Com 30 anos, olha só, ele se tornou o governador de todo o Egito. Ele somente não dava ordem ao rei, mas todo o Egito, todo o Mitzrayim se prostrou diante de Yosef. Tem pessoas que falam: fulano é insignificante, mas ele não sabe que o Eterno tem plano para aquele fulano. Como eu já disse no vídeo passado, eu imagino Potifar ali do lado, junto com os eunucos do faraó, vendo aquele que ele lançou na cadeia, vendo aquele que foi acusado injustamente, se tornando o governador de todo o Egito. Que coisa maravilhosa! Olha o que está escrito aqui no livro de Bereshit, de Gênesis, o capítulo 41, a partir do versículo 43. Olha o que está escrito aqui: e o fez montar em sua segunda melhor carruagem,
e o fez montar na sua segunda melhor carruagem. Olha só. Na sua segunda melhor carruagem. Honrou a Yosef. Fez ele montar na sua segunda melhor carruagem. Ninguém tocava nas 3 carruagens do faraó. As 3 melhores carruagens eram exclusivas para o faraó. Porém, quando o faraó esteve perante a sabedoria do Eterno na vida de Yosef, ele deu a segunda melhor carruagem para Yosef. O fez montar de escravo, se igualou aos olhos de todo ao faraó. Olha só. E eles diziam, antes de ele chegar: curvem-se. Assim ele foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha só. O céu, o sol e a lua e as estrelas todas, porque o Egito, ele era considerado o lugar do sol, a morada do sol, da deusa lua, das estrelas. O Egito na época era o local mais rico que se existia em toda a face da terra. Era o lugar mais proeminente. Qualquer um queria sequer morar no Egito. Porém o Eterno honrou Yosef, e aonde ele passava, todo o Egito, toda a terra do Mitzraim se prostrava diante dele. Se prostrava diante dele. Olha só. Curvem-se. E assim ele foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E o faraó disse a Yosef: o faraó, decreto que sem a sua aprovação ninguém deverá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Olha só. Sem a sua aprovação. Ele baixou um decreto, ele fez uma lei, que tudo que o povo egípcio fazia, deveria fazer antes a petição a Yosef. Todas as coisas, tudo que o povo plantava, durante aqueles 7 anos, deveria ser governada por Yosef. Toda a prosperidade, porque o Egito estava prosperando muito, estava produzindo muito, havia muitos grãos, muita riqueza. E olha o que está escrito mais: o faraó passou a chamar Yosef com o nome de Safanat Paneah, que significa o protegido do rio, ou da deusa do rio. Safanat Paneah significa aquele que pode-se dizer, um semideus. Significa que ele era filho da prosperidade. Ele tinha o dom da prosperidade, porque tudo se produzia no Egito através do rio. E entre aspas, a deusa do rio era a deusa mais cultuada, porque era através do rio que se plantava, que se colhia, que havia mantimento no Egito.
O rio era usado para fazer irrigação. O rio tinha muito sedimento, muito esterco, muito adubo. O rio era um rio muito próspero. Ninguém no Egito havia tido esse mérito para ser chamado filho da deusa do rio, Safanat Paneah. O faraó deu esse nome para Yosef. Um nome da terra, para que ele se tornasse alguém talvez mais importante do que aqueles que eram da terra do Egito. Através desse nome, todo o Egito se prostrou diante de Yosef. Consequentemente, todo o Egito se prostrou diante do Elohim de Yosef. Todo o Egito teve que se prostrar diante do Elohim de Yosef. E o sonho de Yosef se tornou realidade. O sonho de Yosef. A lua, o sol, as estrelas, tudo se dobrou diante de Yosef, diante do Elohim de Yosef. Olha o que está escrito mais aqui. E deu-lhe como mulher Osnat, a filha de Potífera, sacerdote de On. Então Yosef viajou por toda a terra do Egito. Ele foi colocado como um da terra, como um sanguíneo. Ele passou a ter os mesmos direitos. Isso era algo impossível para qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer ser humano entrar no Egito e ter o direito de ser da terra, não sendo da terra, de ser colocado como um egípcio, como alguém acima dos egípcios. Isso era impossível. Ninguém em toda a história teve esse mérito, nem mesmo Abraão. Quando foi para o Egito, ele teve esse mérito. Ninguém teve esse mérito, além de Yosef, porque o Eterno estava com Yosef. O próprio faraó reconhecia que o Espírito, o Ruach, o mover do Eterno estava com Yosef. E isso acontece na vida daquele que é fiel ao Eterno. Yosef nunca deixou de honrar o Eterno, nunca deixou de ser fiel, nunca deixou de ser o ser humano humilde que ele era perante o Eterno. Olha o que diz mais aqui a palavra do Eterno. Yosef tinha 30 anos de idade quando apresentou-se ao faraó, rei do Egito. Então ele saiu da presença do faraó e viajou por toda a terra do Mitzraim, do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra forneceu uma grande quantidade de produtos. Ele juntou todo o alimento desses 7 anos na terra do Egito e colocou-o na cidade. Olha só. E colocou-o na cidade. O alimento crescido no campo de cada cidade. Olha só. Foi guardado nesta cidade, o alimento crescido de todo o campo, 20%, 1/5 de tudo que os egípcios produziram, 1/5 de tudo que os egípcios produziram, era recolhido por Yosef
por ordem de Yosef, e guardado. Provavelmente, no meio daquela prosperidade toda, o povo dizia: esse homem está maluco. O que ele está dizendo que vai vir uma grande seca, isso é loucura. Mas não é. Às vezes, o problema de um se torna a solução de outro. Através daquilo tudo, o Eterno havia fixado esse período de sofrimento, porque o povo não se dobrava mais diante do Eterno, nem mesmo Yaakov, nem mesmo seus filhos se dobravam diante do Eterno. Eles haviam esquecido do Eterno, a terra estava corrompida, por isso a praga estava tão perto. Hoje não é diferente, hoje a terra está corrompida. Nas religiões, as pessoas que saem da idolatria e se voltam para uma religião hoje, sai de uma idolatria e entra em outra. Verdade. Sai de uma idolatria e entra em outra. Que diferença tem você que carrega ou tem na sua casa uma imagem da Aparecida, ou você que tem uma coluninha, ou você que tem um cajadinho, um objeto místico dentro da sua casa? Não tem diferença nenhuma. Você começa a tratar aquilo como se fosse algo poderoso, algo que fosse mudar a tua história. Você começa a idolatrar aquilo ali. Eu passei a coluna e fui curado. Isso é um engano de Satanás para manter você na idolatria. Somente Yosef era fiel ao Eterno em toda a terra. Por isso que a praga veio, por isso que a mortandade veio, por isso que a fome veio. No nosso país, chamado Brasil, existem muitas religiões, uma em cada esquina. Mas a maioria das religiões, 99,9% estão corrompidas. São idólatras. Tem as simpatias gospels. São simpatias gospel. Colocar nome de marido em geladeira, congelador, colocar nome de marido, marrar, dar nó em fronha, nó em camisa, isso tudo é feitiçaria. São simpatias gospel. Levar coluninha, tijolinho, martelo, feijão, levar tudo isso para casa como um objeto místico, tudo isso é idolatria. Idolatrar um homem como se ele fosse um semideus também é idolatria. E a maioria das pessoas só vão numa congregação quando vão sair de lá com algum objeto. Estão tão corrompidos que eles só vão quando vão sair de lá com martelinho, com coluninha, com caixinha, com urninha, com arquinha. Tudo isso é idolatria, coisa que o Eterno condena. Estarrecido fique agora. E a maioria, principalmente das igrejas grandes, das igrejas proeminentes, famosas, todas elas estão dentro da maçonaria, estão dentro do Egito. Todas elas são, ao invés delas saírem do Egito, elas estão se introduzindo no Egito. No ano de 2017, eu estava numa cidade chamada Realeza, no ano de 2017, quase no finalzinho do ano de 2017. Um feiticeiro, um bruxo, entrou dentro da congregação que eu pastoreava naquela época, e ele disse para mim, com todas as letras, que no ano de 2017, havia sido liberado pelo satanismo no Brasil
48 mil satanistas para se infiltrar nas igrejas, para se passar por pastores, para enganar as pessoas e levar as pessoas a ficar embaixo da autoridade de Satanás, através de simpatias gospel, através de objetos dados nas religiões, foto de líderes religiosos, camisas ensanguentadas, tudo isso usado para manter o povo na idolatria, na mentira, no engano. Pessoas que são dominadas por Satã, pelos seus demônios, e que revelam dentro das religiões, revelam e diz: Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, quando Ele fala pela sua palavra. A nossa obediência tem que estar na palavra. José era fiel à palavra, em todo o tempo ele era fiel à palavra. Ele nunca se curvou diante dos deuses do Egito. Foi os deuses do Egito que se curvou diante dele. Como está escrito no capítulo 15 de Jeremias: tornem-se eles para ti, porém tu não voltes para eles. Você que é membro de uma religião, que vive todo domingo pegando um objeto, um envelope para poder comprar objeto, é coroinha, é coluninha, é arquinha, é folhinha, é papelzinho, é isso e aquilo, todo domingo, toda semana, é campanha para isso, campanha para aquilo. Isso tudo é idolatria, simpatia e feitiçaria. Estou sendo bem claro. Acredite se você quiser. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Ruach Kodesh, o que o Espírito Santo fala. Quem não quiser dar ouvido, paciência. Eu quero orar por você, para que o Eterno abra seus olhos. E eu quero pedir a Ele que Ele venha te colocar fidelidade no seu coração, que Ele venha abrir os teus olhos do entendimento, que você venha entender esta palavra e que você venha ser liberto, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E você só é livre quando você está embaixo da autoridade da palavra, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Elohim, e o Verbo é o próprio Elohim, e Verbo é palavra. Verbo é palavra, a palavra é verbo. Fique embaixo da autoridade da palavra. Aonde Jesus deu o martelo, deu o tijolo, deu isso, deu aquilo. Aonde Yeshua HaMashiach, ele disse: você tem que fazer tantos dias de campanha para ter solução do teu problema. Você tem que fazer tantos dias de campanha para poder ser curado. Todos que vieram até a Ele foram curados imediatamente. Imediatamente. E se você crer e confiar, você pode estar vindo aqui na nossa congregação. Amanhã, terça-feira, temos reuniões às 3 da tarde também, às 7:30 da noite. E no sábado, aqui na nossa congregação, Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão. Você pode estar vindo aqui. O teu Elohim reina, é o nome da nossa congregação. Você vai estar vindo aqui sábado, como muitos já têm vindo e está saindo daqui curado, sem precisar pagar nada, sem precisar fazer voto, sem precisar fazer promessa, sem precisar levar um objeto místico,
Simplesmente eles têm ouvido a palavra, porque Yeshua HaMashiach, ele pregava a palavra e ele curava os enfermos, expulsava os demônios. Assim tem acontecido aqui. E se você vir aqui, você vai sair daqui abençoado, curado, fortalecido. Eu quero orar por você, para que o Eterno venha abrir os olhos do teu entendimento. Domingo estaremos em Turvo. Domingo às 3:30 da tarde, às 15h30, estaremos lá em Turvo, na cidade de Turvo, Rua Paraná, número 980. Eu quero orar por você. Se você tem aí o copo com água, segure na sua mão o copo com água. Vamos abençoar no nome de Yeshua HaMashiach. Poderoso Criador dos céus e da terra, Tu que exaltaste Yosef, e não foi acaso, não foi por coincidência. Yosef não era alguém diferente, não. A diferença era que ele era fiel a Ti. Independente, Pai, se os outros irmãos de Yosef também tivessem a mesma fidelidade que Yosef tinha para contigo, Pai, também os irmãos de Yosef teriam sido abençoados. Porque Tu não tem um privilégio, Tu não tem um predileto, Tu não tem um escolhido único, não. Tu escolhe aquele que é fiel a Ti. Tu escolhes, ó Pai, aquele que Te honra, aquele que obedece os Teus mandamentos, aquele que pratica a Tua palavra, porque está escrito que Tu és galardoador daquele que o busca, abençoador, premiador daqueles que o buscam. Então, Pai, neste momento, nesta oração, eu quero pedir a Ti, abra os olhos do entendimento desta pessoa que está me assistindo, e dê a ela, Pai, a sabedoria que Tu deste a Yosef. Dê a ela a sabedoria do Teu Espírito, do Teu Ruach, do Teu mover. Dê a ela a sabedoria, Pai, para que ela se afaste de tudo aquilo que é pecado, do engano, da idolatria oculta, da mentira religiosa, que ela se afaste de toda a condenação e que ela venha Te servir de todo o coração. Aleluia, aleluia. Pai, abre os olhos do entendimento desta pessoa. Eu Te peço que quando ela beber desta água, Pai, a qual ela está segurando esse copo nas mãos, que quando ela beber desta água, o entendimento dela venha a ser aberto, e todo o mal que tem cegado, que tem enganado, o espírito do engano, o espírito da religiosidade, a potestade, o principado, o governador das trevas, que tem impedido esta pessoa de vencer, de alcançar, de saber, de conhecer, meu Pai, eu repreendo agora, eu amarro toda a força das trevas, todo espírito imundo que tem causado engano nesta vida, eu amarro agora, espírito da mentira, espírito da falsidade, espírito da religiosidade, sai desta vida agora, solta esta casa, solta esta família, para nunca mais voltar. Eu dou ordem de cura e de libertação, e todo mal sai agora, vai embora e não volta mais. Pai, eu Te agradeço, Te louvo, Te exalto, porque sei que Tu fizeste o milagre acontecer. E quando esta pessoa, Pai, que está me vendo, entrar na sua religião e ver as mentiras de Satanás, ela não ficará mais lá, mas ela Te servirá em espírito e em verdade, porque está escrito na Tua palavra que os Teus olhos procuram verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que assim seja. Eu declaro todos abençoados, curados, livres e libertos de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória. Seja abençoada a sua casa, sua vida, sua família.
Beba da água e receba os olhos abertos, a visão do eterno na sua vida. Que o Criador te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom! Shalom!